Questão 5, letra B. Bora lá, moleque. Ó, vou dar a dica, vou dar a dica. Monta o passo a passo do que tu tem que fazer, cara. Porque se tu não montar passo a passo, tu vai esquecer de alguma coisa, cara. Então vamos lá, vou começar com as assíntotas. Primeiro vou tentar a assíntota horizontal. Então vamos lá. Limite. Lembrando que a assíntota horizontal, a gente olha da função. Então, limite de f de x quando x vai para mais infinito. Vamos ver se isso dá alguma coisa aí, se dá um valor constante. Se der um valor constante, tem assíntota. Se não der, não tem. Aqui, se você observar bem, a gente já fez isso lá no capítulo de assíntotas. A gente tem x ao quadrado menos x mais 1 dividido por x menos 1. Repare que o grau do polinômio de cima é maior do que o grau do polinômio de baixo. Se o grau do polinômio de cima é maior do que o de baixo, então claramente isso aqui não vai dar um valor certinho, né? Vai dar ou mais infinito ou menos infinito. Beleza? Então, por aqui eu já poderia parar. Mas o que eu vou fazer? Vou fazer certinho para você se lembrar lá do capítulo de limites. Eu vou colocar x em evidência. Colocando x em evidência, a gente vai ficar com x aqui, aí aqui vai ficar x menos 1 mais 1 sobre x, dividido por x, 1 menos 1 sobre x. A gente consegue cortar o x, e aí a gente fica com limite, quando o x vai para mais infinito, de x menos 1 mais 1 sobre x, dividido por 1 menos 1 sobre x. Quando o x cresce muito, ou seja, quando ele vai para mais infinito, esse termo aqui vai para zero. E esse termo aqui vai para zero. Então, o que você está fazendo? Você está pegando x menos 1 e dividindo por 1. E quando o x cresce muito, esse valor aqui, x menos 1, também cresce muito. Então, dividindo por 1 não vai mudar nada, então isso aqui é mais infinito. Beleza? Se a gente voltar nos mesmos argumentos, até aqui a gente poderia repetir a mesma ideia para o x, quando o x vai para menos infinito. Então, até aqui voltaria a mesma coisa, até aqui também. Ó. Então, bastaria você repetir lá. Escreve aqui um analogamente. Quando você está com preguiça de repetir as coisas, você escreve analogamente. Quando o x vai para menos infinito, eu faria todos os passos de novo. E aí eu pararia nesse passo aqui. Ó. E aí eu ficaria com x menos 1 mais 1 sobre x dividido por 1 menos 1 sobre x. E aí a análise de novo. Quando x vai para menos infinito, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero, e aqui o valor vai diminuir muito. Então vai para menos 1 milhão, menos 1 trilhão, sei lá, o que tu tiver em mente aí como muito pequeno. Então aqui a parte de cima vai ficar muito pequena. Beleza? Dividindo por 1 vai continuar sendo um valor muito pequeno. Então esse resultado aqui dá menos infinito. Como os dois resultados deu mais infinito e menos infinito, significa que não existe assíntota horizontal. Beleza? Para dar assíntota horizontal, devia dar um número. Beleza? Então, assíntotas horizontais não há. Escrever assim, ó, as, ori, não há. Segunda parte, vamos para as assíntotas verticais. Para olhar os candidatos à assíntota vertical, eu vou fazer o quê? Vou olhar para a minha função e ver os candidatos. Os candidatos são os caras que zeram a parte de baixo. Se eu igualar a parte de baixo a zero,
a gente vai ter, passando o menos 1 para o outro lado, que x é igual a 1. X igual a 1 é um candidato. É um candidato. Então, você tem que fazer o limite para verificar se é mesmo a assíntota. Então, vamos lá. Limite um x indo para 1 de x ao quadrado menos x mais 1 dividido por x menos 1. Tá, se eu substituir o 1, na parte de cima eu vou ficar com 1 menos 1 mais 1. Ou seja, a parte de cima vai para 1. A parte de baixo vai para 0. Como a de cima está indo para um valor constante, a de baixo está indo para 0, eu já sei que a minha resposta vai ser mais infinito ou menos infinito. Agora vai depender de como eu analiso o sinal, né? Beleza? Então vamos lá. Aqui na parte de cima eu já sei que vai ser sempre positivo. Que ele vai se aproximar de 1. Mas na parte de baixo, se você reparar, depende da maneira que eu me aproximo. Se eu me aproximo pelos valores maiores do que 1, por exemplo, 1,1, 1,01, 1,0001, esse valor aqui é positivo. Se eu me aproximar por baixo, pelos valores menores do que 1, por exemplo, 0,9, 0,99, 0,999, esse valor aqui ele vai ser negativo. Então depende da maneira como você se aproxima. Por isso eu vou usar um limite lateral. E lembrando que para ser assíntota vertical, basta que um limite, pode ser o pela direita ou pela esquerda, ele tem que dar mais infinito. Beleza? Então vou pegar aqui pelos valores maiores do que 0. Beleza? Nesse caso aqui, como a gente está se aproximando por valores maiores do que 0, na parte de cima a gente já sabe que é positivo e na parte de baixo a gente também já sabe que é uma coisa positiva. Beleza? Então isso aqui vai dar mais infinito. Sendo assim, x igual a 1 é a assíntota vertical. As vert. Pronto? Para ser mais rápido. Beleza. Assíntotas, matei. Agora o que eu vou olhar? Ponto crítico. Já vou virar aqui. Ponto crítico. Definição de ponto crítico. Derivada igual a 0 não existe. Então vou botar aqui. Vou montar o primeiro caso. F' igual a 0. Vou substituir a minha derivada, que é x vezes x menos 2 dividido por x menos 1 ao quadrado. Isso aqui vai ter que ser igual a 0 para encontrar meu ponto crítico. Lembrando que quando eu tenho uma fração igual a 0, isso é equivalente. Basta, né? Para uma fração ser igual a 0, basta que o denominador, quer dizer, que o numerador seja igual a 0. Beleza? Tenho duas coisas multiplicando que dá 0. Então, x igual a 0 ou x igual a 2. Beleza? Ou a primeira é 0 ou a segunda é 0. Beleza? Então tá aí os nossos pontos críticos, né? Agora vamos observar o segundo caso. Derivada não existe. Se a gente observar aqui, a gente tem uma fração. E para uma fração não existir, a única coisa que pode acontecer é a parte de baixo da fração ser 0. Beleza, então vamos montar aqui x menos 1 ao quadrado igual a 0. Vou elevar ao quadrado, vai ficar x menos 1 igual a 0. Vou passar para o outro lado, x igual a 1. Beleza, a gente encontrou x igual a 1. Quando x igual a 1, a derivada não existe. Porém, x igual a 1 não pertence ao domínio. Então a gente vai descartar. Não pertence ao domínio. Por quê? Por que a gente vai descartar? Porque na nossa própria função não tem não existe x igual a 1 nessa função.
Então não tem sentido a gente ficar falando disso, beleza? Para ser ponto crítico, tem que estar no domínio. Se não tiver no domínio, não é ponto crítico, beleza? Então tá aí os nossos dois pontos críticos. E aí, como eu falei, a função ela só muda de sinal em 3 ocasiões, quer dizer, em 2 ocasiões. Ou ela muda de sinal num ponto crítico, ou ela muda de sinal em um ponto que não existe. Então, vou marcar esses 3 pontos aqui na nossa reta real. Então, ou ela muda aqui no 0, que é um ponto crítico, ou ela muda no 1, que não existe, vou marcar com bolinha aqui, ou ela muda no 2. Ela só pode mudar nesses três lugares. Se ela mudasse de sinal em outro lugar, ele seria ponto crítico. Então ele estaria aqui na reta, beleza? Se aqui a gente encontrou todos os pontos que são pontos críticos e que a função não existe, e se eles estão todos na reta, não tem como a derivada mudar em outro lugar que não seja esses 3, beleza? Então o que eu vou fazer? Vou pegar qualquer valor que tiver na minha cabeça e vou enfiar aqui no meio, beleza? Então vamos lá. O primeiro que eu vou escolher aqui é o menos 1. Eu gosto de menos 1, vou escolher ele. Entre 0 e 1, eu vou escolher o... Entre 0 e 1, eu vou escolher o meio. Não gosto de fração, tanto quanto você. Entre 1 e 2, eu vou escolher o 3 meios. Que é 1,5, né? E de 2 para frente, eu vou escolher aqui o 3. Eu vou marcar, realçar aqui os pontos críticos, só para eu não me perder aqui nesse bando de número que eu botei aqui. Uma bolona. Esses pontos que eu escolhi são pontos auxiliares, são pontos só para me ajudar a saber qual é o sinal da derivada nesse ponto, né? Então vamos lá. Vamos começar com a derivada no menos 1. Eu já tenho a minha função derivada, basta eu substituir lá. Isso aqui é menos 1 vezes menos 1 menos 2 dividido por menos 1 ao quadrado. Tá bom? Então eu não estou interessado em saber qual o valor disso, eu só quero saber se é positivo ou negativo. Tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tenho menos, ou seja, esse valor aqui é negativo, independente qual seja. O de cá também. E embaixo eu tenho alguma coisa ao quadrado. Então essa alguma coisa ao quadrado ela vai ser uma coisa positiva. Beleza? Então, menos vezes menos dá mais. Dividido por mais, continua sendo mais. Então, o que eu vi? Eu vi que, nesse ponto aqui, a derivada é negativa. Se a derivada é negativa, ela é negativa em todo o intervalo. De menos infinito até zero. Por que ela é negativa desde de menos infinito até zero? Porque se ela mudasse de sinal, teria um ponto crítico. E não tem nenhum ponto crítico de menos infinito até zero. Beleza? Eu poderia escolher outro ponto, por exemplo, menos 2, o menos 5, menos 30, qualquer um, beleza? Vamos lá pro meio, né? F' de meio. Aqui vai ficar meio vezes meio menos 2 dividido por alguma coisa ao quadrado. Eu nem vou escrever essa coisa, mas eu sei que é ao quadrado, então é positivo. Então vamos lá. Essa parte aqui está positiva. Aqui tem meio menos 2. Meio é um valor menor do que 2. Então aqui vai ser negativo. E embaixo tem um quadrado. Tendo um quadrado eu já sei que é positivo. Então, mais vezes menos vai dar menos. Dividido por mais, continua menos. Beleza? Então, de 0 até 1, o sinal da derivada não vai mudar. E eu me enganei aqui, ó. Menos com menos dá mais, dividido por mais dá mais. Eita, moleque, aqui é tudo mais. Ó, olha eu vacilando. Eita, eu vou reprovar cálculo. Eu tenho certeza. E aqui vai ficar menos. Então, menos, 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 menos. Beleza. Foi mal.
Aqui era mais porque menos com menos dá mais, dividido por mais, continua sendo mais. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o 3 meios. Então vai ficar f' de 3 meios. Isso aí vai ser 3 meios vezes 3 meios menos 2 dividido por alguma coisa ao quadrado. Também nem vou escrever. 3 meios é positivo, 3 meios é 1,5. 3 meios menos 2, isso aqui vai ser negativo. Isso aqui vai ser positivo. E o de baixo é positivo, então mais com menos dá menos, dividido por mais continua sendo menos. Então, menos aqui. Eu marquei aqui os pontos críticos. Só pode mudar o sinal nos pontos críticos. E não é obrigado a mudar de sinal, tá bom? Estão bem marcados aí. E o último que eu vou fazer é o 3. O 3 aqui eu vou ter 3 vezes 3 menos 2 dividido por alguma coisa ao quadrado. 3 é positivo, 3 menos 2 também é positivo, e o quadrado é positivo, então aqui a gente tem uma coisa positiva, beleza? Então, nesse intervalo de 2 a mais infinito, isso aqui é tudo positivo. Então vamos lá, vamos analisar um pouquinho aqui. A função ela está crescendo. No zero, ela passa a decrescer. Como ela está crescendo e no zero passa a decrescer, o zero é um ponto de máximo. Eu vou fazer um desenho aqui nada a ver, mas está aí. Ó. A função está crescendo. No zero, ela passa a decrescer, então o zero tem que ser um ponto de máximo. Tá bom? O 1 eu não vou analisar porque ele não é ponto crítico. Só analiso o ponto crítico. Só pode ser máximo quem é ponto crítico, ou mínimo, né? Agora vamos olhar para o 2. O 2, antes ele estava decrescendo, depois passou a crescer. Estava decrescendo, passou a crescer. Estava decrescendo, passou a crescer. O 2 é um ponto de mínimo. Beleza? Então vamos reunir de novo todas as nossas informações. Espero não ter esquecido elas. Já foi folha pra caramba. Então vamos lá. Vamos botar elas em ordem aí pra gente não ter problema. Vamos começar com os pontos críticos. Beleza? Então os pontos críticos. Aqui a gente teve dois. O x igual a 0 e o x igual a 2. Beleza? Foram os dois pontos aqui em que a derivada zerou. E os pontos onde a derivada não existia não estavam no domínio, que no caso aqui era o 1. Beleza? Só lembrando, os pontos críticos foram o 0 e o 2. Então, x igual a 0, que além de ponto crítico, ele era um máximo, né? Se eu não me engano. Isso. Vou escrever aqui, ó. Máximo. E o segundo ponto que a gente encontrou foi o 2, que era um mínimo. Beleza? X igual a 0, x igual a 2. Já foram nossos pontos críticos. Agora vamos lá. Crescente. Vamos olhar aqui o sinal da derivada. Vamos ver onde o sinal da derivada é positivo. Ele é positivo de menos infinito até 0 e de 2 até mais infinito. Então eu vou botar aqui. De menos infinito a 0. Unido, ou pode botar vírgula, né? Sei lá, vou botar unido aqui. De 2 até mais infinito. Esse é o intervalo em que ela é crescente. Agora, decrescente. Decrescente são os valores em que a derivada é negativa. Lembre-se que o 1 não está no domínio. Então, tu tem que lembrar de excluir ele. Tu poderia pensar, de 0 a 2. De 0 a 2, não, cara. Não pode ser de 0 a 2 porque não tem o 1. Se tu falar que é de 0 a 2, tu está dizendo que o 1 está dentro, entendeu? Então, vamos lá. Vai ser de 0 até 1, aberto, unido com 1 a 2. Beleza? Então tá aí o nosso intervalo em que ela é decrescente.
E a última parte são as assíntotas, né? Tá faltando as assíntotas. A assíntota. Vou botar primeiro horizontal. Ou escrever só as ori. Oh, assíntota horizontal não há, cara. Não há. A gente viu lá. A gente fez pelos dois caminhos e deu mais infinito lá. Menos infinito, então não há. E a assíntota vertical a gente teve. A gente teve x igual a 1, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui para ter certeza. A gente fez lá no início. X igual a 1. Então, beleza. X igual a 1 tá aí a nossa assíntota vertical. Cara, padroniza a sua solução. Padroniza, beleza? Sempre faça da mesma forma. Começa lá, sei lá. Se tu quiser começar por outra coisa, tudo bem. Eu sempre começo com as assíntotas. Assíntotas, vertical e horizontal. Beleza. Segunda parte, ponto crítico. Determina os pontos críticos. Beleza? Lembra que ponto crítico, derivado igual a zero, não existe. Vê os casos lá e vê se todos os pontos críticos estão no domínio. Não vacila nisso. Segunda parte, você cria um intervalozinho e aí você escolhe arbitrariamente os pontos. Lembrando que a função derivada ela só muda de sinal nos pontos onde ela não existe ou nos pontos críticos. Então, esses pontos são os pontos que a gente marca no gráfico. Os pontos críticos e os pontos em que ela não existe. E aí você pode escolher qualquer ponto entre um dos dois. Beleza? Por exemplo, de 0 a menos infinito, eu poderia escolher o menos 2, menos 5, menos 9, menos 13. De 0 até 1, eu poderia escolher o 0,1, 0,2, 0,3, 0,9999. Beleza? Eu escolho pontos que facilitam a minha vida. Beleza? De 1 a 2, você poderia escolher vários pontos aí. De 2 a infinito, você poderia escolher o 30, 15, 50, 90. Beleza? Depois de escolher os pontos, você escolhe alguém que está entre eles, né? Entre esses pontos que a gente marca no gráfico. E aí você olha o sinal de cada um deles. E determinando o sinal de algum ponto aqui, você já determinou o sinal do intervalo. Por quê? Porque se a derivada fosse mudar de sinal, ela teria que mudar de sinal em um ponto crítico ou um ponto que não existe. E esses pontos todos já foram determinados. Então não existe nenhum outro ponto crítico além dos que a gente botou e não existe nenhum ponto que a função não existe além dos que a gente já botou. Sendo assim, todo intervalo vai ter que ter o mesmo sinal. E aí, para analisar quando ela cresce e quando ela decresce, é só olhar o sinal da primeira derivada. Beleza? Então tá aí. Os pontos de máximo também é a mesma ideia. Se cresceu e depois decresceu, é um máximo. Se decresceu e depois cresceu, é um mínimo. Se cresceu e continuou crescendo, não é nada. Se decresceu e continuou decrescendo, também não é nada. Beleza? Então tá aí, eu tentei montar um resuminho bem bacana aí. Segue aí, vamos aí dar o duro para conseguir fazer as outras questões, beleza? Então vamos lá, dá o duro que a gente consegue, beleza? Monta o métodozinho direitinho que você consegue. Vai, bora lá.